Neste segundo vídeo da série sobre gerenciamento de consumo do ESP32, nós vamos colocá-lo para dormir utilizando o Deep Sleep. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet Coisas, no segundo vídeo da nossa série sobre otimização e gerenciamento de consumo do ESP32. E você sabe, a série ESP32 é uma parceria do canal Internet Coisas com a Robocor. Acesse o site da Robocor, confira todos os produtos incríveis para o seu projeto e utilize o cupom exclusivo Internet Coisas para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Esse é o segundo vídeo então do tema onde nós estamos apresentando o gerenciamento de consumo do ESP32. Na primeira parte, card aqui, nós apresentamos então como através do controle de clock e dos modos da interface Wi-Fi conseguir um consumo de 150 mAh até 20 mAh com o nosso ESP32. Nessa segunda parte, nós vamos tratar de um tema muito interessante que vai nos permitir uma otimização ainda maior e muito maior. Estou falando do Deep Sleep. Mas para a gente conhecer então um pouco o Deep Sleep, a gente tem que se aprofundar também na construção do ESP32. O modo Deep Sleep ele vai nos permitir um consumo da ordem de microamperes. Um microampere é a milionésima parte do ampere. Então olha a ordem de grandeza que a gente está falando em termos de consumo. O foco então é otimizar o dispositivos de IoT alimentados por bateria, porque nesse contexto cada miliampere que a gente puder poupar é relevante para a autonomia da nossa bateria. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do ESP32. O ESP32 é um SoC, System on Chip, ok? Ele possui 3 processadores, você sabia disso? Sim. Além do processador principal, que tem 2 cores, futuramente a gente vai fazer um vídeo específico para mostrar como explorar esses 2 cores, ou seja, processamento simultâneo no nosso ESP32, e também tem um terceiro processador chamado coprocessador ULP, Ultra Low Power. É um coprocessador específico para gerenciar então ações enquanto o ESP32 está dormindo no modo Deep Sleep. Além disso, nós temos um Real-Time Clock, um relógio de tempo real, que também permanece funcionando durante o modo Deep Sleep. E alguns periféricos chamados periféricos RTC, ou seja, periféricos associados a esse módulo de relógio de tempo real, que nos permite então monitorar alguns pinos e também manter uma memória no ESP32. Bom, sabido disso, vamos aprofundar então como o Deep Sleep vai se beneficiar de todos esses recursos. O que é o Deep Sleep? É um modo em que todo o hardware do ESP32 é desativado, desligado, ficando então o processador principal com os seus 2 cores desativado, a memória desativada, todos os rádios Wi-Fi e Bluetooth também desligados e todos os periféricos adicionais do módulo ESP32. O que fica ativo enquanto o ESP está no modo Deep Sleep? O Real-Time Clock, os periféricos associados ao Real-Time Clock e o coprocessador ULP, o coprocessador Ultra Low Power, que vai então nos permitir ter vários eventos para poder controlar esse modo de Deep Sleep, esse modo que o processador está dormindo. Bacana. Uma vez que o ESP dormiu, então entrou no modo Deep Sleep, ele precisa ser acordado. Se eu não definir, olha que interessante, nenhum modo para o ESP32 acordar, ele vai ficar eternamente dormindo. Olha que bacana. Então, eu tenho 3 eventos que a gente consegue disponibilizar para fazer o ESP acordar. Primeiro, o timer, ou seja, eu vou definir um tempo para que o
SP32 acorde após um determinado tempo para que ele ficou dormindo. Isso, lembrem, é muito semelhante ao que a gente mostrou lá para o SP8266. Card aqui, também mostrando o modo de Deep Sleep do SP8266. Para vocês terem uma ideia, eu posso colocar o SP32 para dormir por até cerca de 400 dias. Olha só, que bacana. Então, após esse tempo que eu defino no timer, ele pode acordar. Lembrem, o Real Time Clock, o relógio, continua ativo, então eu consigo controlar esse tempo. Outro modo de acordar é através dos sensores capacitivos ou touchpads. O SP32 tem 10 pinos, onde você pode fazer controle de sensor capacitivo. Isso também vai ser tema para um vídeo futuro da nossa série SP32. E também posso ter eventos externos em pinos específicos que eu vou utilizar para acordar o nosso SP32 do Deep Sleep. Como o RTC, o Real Time Clock, e o coprocessador, o LP, permanecem ativos, olha que interessante, eu vou ter um controle preciso de tempo, porque o relógio permanece ativo, e também vou poder armazenar dados na memória do ULP. Opa, que bacana, porque lembrem que a memória principal do SP32 é desativada, então tudo que eu tenho na memória é perdido. Isso também acontece, lembrem, com o SP8266, a memória é perdida. Mas eu posso gravar dados na memória do ULP, uma memóriazinha RAM, que esse coprocessador Ultra Low Power nos permite então até 8K, 8 KB de dados gravados nessa memória específica aí. Olha que bacana. Temos também os pinos RTC, que são o quê? Aqueles pinos que o Real Time Clock e os seus periféricos vão poder monitorar e utilizar para acordar o SP. Então eles são pinos específicos que ficam ativos durante o Deep Sleep. A gente então tem 18 pinos chamados pinos RTC ou RTC GPIO. Eles são numerados de 0 a 17 e aí tem a tabelinha de correspondência para você de cada pino RTC GPIO, 0 a 17, e os equivalentes, ou seja, quais são os pinos do ESP32 para você utilizar. Bacana? Aí os 17 pinos então. Todos os pinos, olha que curiosidade, né? Todos os pinos dos sensores capacitivos são também pinos RTC. Sim, porque como eu preciso monitorar esses pinos, né? Então eles também fazem parte desse set de 18 pinos RTC GPIO. Aqui a tabelinha então dos 10 pinos de sensores capacitivos, né? De T0 a T9, para você poder utilizar. Por que são 10 pinos capacitivos? Porque, olha só, a gente pode utilizar com um teclado capacitivo de 0 a 10, então os 10 dígitos, por isso a gente tem 10 touchpads, 10 sensores capacitivos no SP32. Com o Deep Sleep, nós podemos deixar então o SP32 dormindo com um mínimo de consumo, mas atenção, atento à passagem de tempo, porque eu tenho o relógio funcionando, monitorando os eventos externos e guardando dados. Então olha que interessante esse modo para você utilizar em vários projetos então seus de internet das coisas, principalmente aqueles utilizando alimentação por bateria. Agora uma coisa curiosa, embora o modo Deep Sleep do SP32 garanta aí consumos da ordem de microamperes, na prática essas placas que a gente usa no dia a dia, essas placas DEV, Node MCU, SP32, elas não permitem chegar nesse nível de consumo. Por quê? Porque o hardware não é otimizado. Seja, por exemplo, o simples LED utilizado para indicar que a placa está ligada, já é um consumo da ordem aí de 3, 4 mA desperdiçados. Então, qualquer miliampere conta. Temos também os reguladores de tensão, que já consomem, tanto que lembram que normalmente os reguladores lineares, eles são quase como que um controlador resistivo, ou seja, consomem corrente também no seu funcionamento.
Os conversores USB serial, sim, o chip do conversor USB serial consome da ordem de 5 a 6 mA, simplesmente por estar ligado. E uma série de outros periféricos adicionais e inerentes à sua própria placa, né? De repente, um LCD, né? Algum periférico de algum sensor já plugado na placa, tudo isso consome. A ideia é que o SoC propriamente, ou seja, o chip do ESP32, sim, sozinho, ele chega a consumir na ordem de 10, 15 microamperes quando ele está no modo Deep Sleep. Das placas que eu tenho aqui, as Dev Modules, as Node MCU, ESP32, o melhor consumo que eu consegui foi entre 8 e 9 mA. Cheguei inclusive a desconectar, dessoldar um LED SMD, indicando, né, on-off, para reduzir esse consumo, e reduziu 2 mA. Então, observa aqui, qualquer periférico adicional é relevante para o consumo. Na ESP32 Cam, olha que interessante, se você não conhece, card aqui, para conhecer essa placa ESP32 especializada com câmera, é muito bacana, que você encontra, claro, na Robocore. Eu consegui então 2,4 mA, porque lá é uma placa que já não tem LEDs, indicadores e não tem conversor USB serial. Então, veja, qualquer periférico adicional conta para esse consumo. Um LED SMD, para você ter uma ideia, tem um consumo de cerca de 2 mA, tá? E um LED comum entre 10 a 20 mA. Então, olha que interessante. O simples fato de desligar o LED já me reduz muito o meu consumo. Quando se fala em otimização de consumo, lembre, cada miliampere é importante. Vamos ver o setup que eu estou usando aqui para demonstrar todos esses recursos. Olha só, eu não estou mostrando aqui o circuito como a gente mostrou no vídeo número 1, tá? Então assista também o vídeo número 1, a primeira parte, né, de consumo, porque eu já fiz as medições de corrente anteriormente, tá? Então eu já vou mostrar o circuito direto aqui. Vamos lá, eu estou usando então, olha que interessante. Propriamente o timer, né? Aí só via software, mas vamos utilizar aqui os eventos externos. Eu estou utilizando então o pino 32 e 35 e 36 com push button, porque vão ser 3 pinos que eu vou ficar monitorando, né, para eventos externos. Vou te mostrar depois o uso ali, porque eu sinalizei um com EXT0 e outro com EXT1. São dois tipos diferentes que você pode usar de eventos para poder acordar o ESP32. Vou te explicar por que um é melhor que o outro. Ali no pino 4 e 15, olha só, eu coloquei então terminais porque eles são sensitivos, né? São touchpads, sensores capacitivos. Então eu vou usar o pino 4 e o pino 15, que corresponde ao touch 0 e touch 3, para também acordar o ESP32. Então, circuitinho aí bem bacana para você montar e testar com ESP32. E agora então vamos para o sketch completinho para download, como sempre, e também a demonstração. Aqui o nosso sketch, olha que bacana. Então vamos detalhar, como sempre, é todo o nosso sketch. Aqui eu tenho então uma função inicial que é bem interessante. Eu obtenho a descrição do motivo que levou o ESP32 a acordar. É importante você obter essa informação porque, assim como a gente demonstrou lá no ESP8266, conforme o motivo que o ESP foi acordado, eu posso tomar diferentes ações. Então, aqui na verdade ela recebe só uma variável do tipo ESP Sleep Wake Up Cause, onde eu vou então verificar qual o texto que eu vou exibir para a descrição. Bem tranquilo. Touchback Callback eu vou te mostrar mais tarde o que ele faz, ok? Define então aqui, olha só, algumas variáveis. Aqui, olha que interessante. Estou definindo uma variável para contar o número de boots, né, o número de inicializações que eu estou fazendo. Para que isso? Qual é a utilidade? Na verdade não é questão de utilidade, é para demonstrar como gravar dados naquela memória de 8K do RTC, lembram? Porque ela fica disponível entre os modos Deep Sleep. A memória principal é perdida, mas a memória do RTC permanece. Como é que eu faço para usar essa memória? Olha que simples, basta você colocar na definição da variável
essa macro RTC data ATTR. Pronto, a tua variável vai passar a ser gravada lá na memória do Real Time Clock. Você pode usar qualquer tipo de variável. Aqui eu estou usando um tipo byte, né? Você pode usar int, float, string, array, até 8K. Olha que bacana, legal? Defini e inicializei ela. Essa inicialização, no caso para 0, é feito só quando você liga o ESP32, porque quando você liga ele do 0, é inicializada essa variável. Quando ele retorna cada vez do Deep Sleep, ele mantém aquela memória. Sim, é como se ele reiniciasse, isso é importante. Tá? Ou seja, sempre vou executar o setup quando eu acordar de um Deep Sleep. Mas essa memória que você armazenar no RTC, ela é inicializada somente quando você liga a primeira vez e permanece então cada vez que ele acorda. Bem interessante. Então, incremento nossa variável, tranquilo, e imprimo aqui algumas informações, né? Estou imprimindo aqui ó, o clock da nossa CPU, que a gente mostrou lá no vídeo parte 1. Estou mostrando aqui a contagem de boot. Olha só. Se você não conhece essa função printf, procure na documentação do ESP32. Tá? É uma função originária do C, onde a gente pode montar strings dinamicamente com formatação. Olha como é que funciona rapidamente. Eu tenho aqui a string que eu quero exibir e eu tenho a lista aqui das variáveis que eu vou exibir. E aqui no texto, olha só, eu uso macros para definir a formatação que eu quero usar. Então, pesquisa aí a função printf, bem interessante. Crio uma string variável aqui, uma variável string comum, tranquilo. E aqui a gente começa então a definir alguns testes. Quero obter o motivo que o ESP32 despertou. Vou usar para isso a função ESP_SleepGetWakeUpCalls. Olha só, ele me retorna então uma variável desse tipo aqui, ESP_SleepWakeUpCalls, onde eu vou guardar então uma variável e já chamo aqui ó, a minha funçãozinha getWakeUpReason para exibir o texto que levou o SP a acordar. Bacana, olha só, agora eu vou verificar então o que levou ele a acordar. Se ele acordou por um touchpad, ou seja, se o motivo for ESP_SleepWakeUpTouchpad, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual foi o touchpad que acordou. Lembre que a gente está usando 2 pinos lá. Então eu testo aqui, olha só, essa função ESP_SleepGetTouchpadWakeUpStatus, tá? Vai me dar o número do touchpad, ou seja, não é o número do pino, tá? É o número do touchpad. Lembra a tabelinha lá de equivalência, tá? Do pino do touchpad 0 a 9 e o pino correspondente. Tá? Então olha só, eu tenho aqui o 0 e o 9, eu vou fazer um mapeamento só para ter a informação. Tá? Se o touchpad foi o 0, o pino é 4. Se o touchpad foi o 1, o pino é o 0. Tá? Só para a gente poder exibir, só informativo. O que eu quero que você observe aqui é como definir, como testar o motivo que levou a acordar e como identificar qual o touchpad, no caso, que levou a acordar. Legal, imprimo aqui, ó, touchpad, número, pino, tal, com o printf. Beleza. Agora vamos verificar se foi um sinal externo que despertou. Aqui eu quero te explicar. Os modos ext0 e ext1 são 2 tipos de evento para despertar o ESP32. Depois, mais na frente, eu vou te explicar como utiliza. Mas se, por exemplo, foi o motivo externo do tipo ext1, o testo aqui, eu vou obter então qual o pino que eu utilizei para fazer esse despertar. Porque nessa forma do ext1, que eu recomendo inclusive a utilizar em relação ao ext0, que é o outro motivo, aqui você pode definir vários pinos, claro, desde que pinos RTC, lembre sempre, pinos RTC de PIO. E você pode criar um mapa então de quais bits você vai querer monitorar. E quando ele acorda, ele te passa essa informação para você testar qual o pino que foi usado. Então, bem bacana. Como é que eu faço isso? A gente testa o bit, porque literalmente ele manda então um bit correspondente a cada pino, olha que bacana,
para que a gente possa testar se aquele pino foi usado ou não para despertar. Porque nessa forma do X1, eu posso inclusive usar mais de um pino simultaneamente para despertar. Então o que eu faço? Eu leio o meu bit, por exemplo, bit 32, que corresponde ao pino 32, que a gente vai utilizar, ou eu leio o bit 35, que é o pino 35, que a gente também definiu para usar. Lembra lá do circuitinho que a gente utilizou. Legal? Então testei aqui dois pinos. Eu quero testar se foi o pino 9, o pino 8. Eu vou colocar aqui o bit que eu quero testar correspondendo àquele pino. Mas lembre, não confunda os pinos, né, gerais do SP32, que vão de 0 a 39, com os pinos de PIO. A gente vai mostrar depois como corresponder entre um e outro. Legal? E imprimir o texto aqui. Feito. Agora sim, lá a gente testou, né, quais foram os eventos. Agora eu vou te mostrar como habilitar cada um desses eventos. Aqui a gente vai habilitar pelo timer, tá? Eu quero definir que ele acorde a cada 20 segundos. O que eu faço? Para a função, habilitar a função, eu vou usar essa função aqui, ó, ESP Sleep Enable Timer Wake Up. E vou passar o número de segundos, porém em microsegundos, tá? Então eu tenho que multiplicar por 1 milhão o número de segundos que eu quero. Então aqui no nosso exemplo, 20 segundos correspondem a 20 milhões de microsegundos, tá? Fica um número bem grande. Então basta multiplicar aqui por 1 milhão. Aqui eu estou usando notação científica, 1 na 6, né? 20 vezes 1 milhão. Beleza, então eu vou definir aqui que ele vai acordar em 20 segundos. Posso usar mais combinações, isso que é o bacana que eu quero te mostrar. Quero também habilitar para acordar pelos touchpads. Aqui interessante, olha só, o touchpad. Como o touchpad é um sensor capacitivo, ele tem uma sensibilidade. Aí você vai precisar regular essa sensibilidade de acordo com o teu circuito, tá? Porque no sensor capacitivo, a própria montagem final, montagem mecânica do teu dispositivo pode impactar na sensibilidade. Então, testando aqui para a minha montagem, eu cheguei ao valor 77. Quanto maior o valor, mais sensível, tá? Então, quanto menor o valor, menos sensível vai ser esse pino. Então, você regula aí. Como é que eu faço? Eu vou criar interrupções, tá, de touchpad para associar cada botão. Então, aqui eu tenho as macros de T0 a T9 para indicar os pinos, tá? A gente não vai usar o pino SP32, vai usar essas macros, tá? De T0 a T9. Vou definir então o pino que eu quero, eu vou usar o T0, que é o pino 4 do SP32, e o T3, que é o pino 15, legal? Touchpad callback, olha que legal, lembra aquela função callback que a gente tinha lá em cima, que eu falei que eu ia explicar depois? Aqui, ó. Essa função callback, ela é muito interessante, ela é executada sempre que ocorreu o disparo de um pino do touchpad. Então aqui, sempre que eu tiver o acionamento por um touchpad, ele vai executar a touchpad callback. Ela é opcional, você não precisa definir, tá bom? E aqui o threshold, né, que é o que? A sensibilidade que a gente definiu. Então eu estou utilizando aqui o T0 e o T4. E como é que eu habilito? Com essa função aqui, ESP Sleep Enable Touchpad Wake Up. Então já habilitei o timer e já habilitei o touchpad. Bacana? Agora a gente vai habilitar, olha só, por que está comentado esse modo? Aqui é como eu utilizo para habilitar o sinal externo do tipo EXT0, que eu não recomendo você utilizar. Primeiro porque ele na prática vai ter um consumo um pouco maior que o modo EXT1, tá? Por uma questão de hardware, né? Não vou entrar no detalhe aqui do hardware, mas vai dar um consumo um pouco maior porque ele precisa habilitar alguns recursos de hardware adicionais para poder funcionar. E tem uma limitação, eu só posso indicar um pino de cada vez para utilizar esse evento aqui. Então, eu particularmente não recomendo, tá? A gente nem vai demonstrar, ele está comentado aqui. Se você quiser usar, basta desabilitar, tá? E tem uma coisa importante também, e não é compatível com os outros modos. Se você habilitar o EXT0, você vai poder utilizar somente ele e o timer. Não vai poder utilizar como eu estou fazendo aqui, eu vou usar o timer, o touchpad e o evento externo 1. Então você vai poder usar, por exemplo, somente o 0 e o timer. Então por isso eu não recomendo você usar aí o EXT0. Bacana? Então lembrando, né?
Agora aqui, quando eu vou usar evento externo, lembre somente os pinos RTC GPIO, tá? Pino 0, 2, 4, 2 a 15, 25 a 27, 32 a 39, ok? Então aqui habilitaríamos, né, o modo EXT0. Vamos ver o EXT1. Esse sim eu recomendo você usar, é bem legal. Por quê? Porque eu posso usar múltiplos botões, né, múltiplos pinos. Então, vou habilitar aqui, ó, modo EXT0. Também apenas pinos de PIO, ok? E a gente tem dois modos para utilizar essa interrupção. Olha que interessante. Eu posso usar o modo Wake Up All Low, ou seja, ele vai acordar quando todos os pinos estiverem em nível baixo. Aí vai depender da sua necessidade, tá? Então, esse é um modo. Vou habilitar quando todos os pinos estiverem a nível baixo. Ou, que eu acho mais tranquilo, né? É Wake Up Any High, ou seja, quando qualquer um dos pinos que eu estiver monitorando estiver em nível alto. É importante, você vai definir quais pinos vai monitorar, tá? Então, lembra que a gente tem lá os pinos, temos 18 pinos GPIO RTC, mas eu vou definir quais eu quero, como mapeando bit a bit esses pinos. Olha que coisa bacana. A gente vai criar um mapa de bits para selecionar os pinos. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui, ó, 40 bits, tá? Que correspondem aos pinos 0 a 40 do ESP32. Notação binária, tá, gente? Então, quais pinos eu posso usar? Eu mapeei eles aqui, ó, tá? O 0, o 2, o 4, né? O 12 ao 15, o 25, 26, 27, o 32 e 39. Como é que eu faço isso? A gente vai simplesmente setar o bit correspondente e ver como isso vai impactar no número gerado, na notação que a gente vai poder utilizar aqui, ou em hexa ou em decimal. Por quê? Eu não posso usar a notação binária no fonte da ideia do Arduino, porque ele me permite, é uma limitação da ideia, tá? Só consigo botar a notação binária para até 8 bits, ou seja, 1 byte. Aqui a gente está usando 40 bits. Mas como é que a gente consegue facilitar isso? Eu vou te mostrar uma dica. A gente pode usar a calculadora do Windows, vou te mostrar como. Aqui na calculadora do Windows, que você tem certamente aí no seu Windows, o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar, olha só, o modo programador. Olha que bacana. Vou deixar aqui a anotação em hexadecimal, selecionei aqui, ó, e vou selecionar aqui a entrada de teclado, olha que legal, nesse modo de bit aqui, ó. Olha que maluco, tá? E é importante a gente habilitar também aqui o keyword, tá? Seria então a palavra quádrupla, ou seja, 64 bits, tá? Então eu tenho aqui um quadro de 64 bits. Olha qual é a diferença. Se eu trabalhar com double word, ó, eu tenho 32 bits. Se eu trabalhar com word, eu tenho 16 bits. Tá? Ou byte, eu tenho 8 bits. Então a gente vai usar o quad word, 64 bits. Lembra que a gente vai usar até 40 só, né? Então os outros vão sobrar. Beleza. O que a gente quer habilitar aqui? A gente quer habilitar os pinos 32 e 35. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, olha só, e marco o bit 32, ó, 33, 34, 35. Pronto, tá aqui. Habilitei os 2 bits correspondentes aos pinos que eu quero monitorar. E aí ele me gerou esse número aqui, ó, em hexadecimal. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Olha só. Coloquei esse número aqui, ó, em hexadecimal, porque a anotação hexadecimal eu consigo botar um número grande. Beleza? Vamos dar outro exemplo. Eu quero habilitar aqui outra porta. Eu quero habilitar, por exemplo, a porta... Vou pegar um exemplo aqui. Quero habilitar a porta 0, 2 e 4. Beleza. Venho aqui, venho no bit aqui, ó, porta 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. Simplesmente eu colocaria esse hexa lá no meu fonte e estaria monitorando, habilitando e monitorando as portas 0, 2, 4, 32 e 35. Entendeu? Bem simples. Então, utilizando aí a calculadora do Windows. Legal? Seguindo então aqui, ó, já temos aqui o nosso mapeamento de bits. Aqui você usa, né, essa dica aqui, ó, para poder controlar depois os seus pinos que você quiser. E vou usar o tipo Wake Up Any High, ou seja, qualquer pino em nível alto.
Beleza, está habilitado então o timer, os touchpad e a Ext1. Ext0 de novo, não recomendo você usar. Teste, né? Tire o comentário, habilite somente ela, tá? Você vai ver então como funciona. E aí depois aqui, ó, habilitei tudo, vou entrar no modo Deep Sleep. Vou contar aqui uma contagem regressiva e entrar no Deep Sleep. Legal? Como é que eu habilito isso? Aqui, ESP Deep Sleep Start. E ele inicializa então o modo Deep Sleep. Olha o loop. Por que não tem nada no loop? Porque ele não chega a executar o loop. Ele vai executar todo o setup e no final do setup ele entra em modo Deep Sleep e para. Nunca chega ao loop. Vamos ver na prática agora? Inicializando o nosso ESP32. Olha lá, que interessante. Eu estou com o clock a 10 MHz, porque eu defini na IDE, né, que ele vai inicializar com 10 MHz. Já iniciou aqui, ó, boot número 1, contando, fez a contagem regressiva, dormiu, pronto. Agora a gente vai esperar então 20 segundos para ele acordar automaticamente, não vou usar nenhum outro evento, tá? Então, guardamos o valor do boot count na memória, vê que ele vai inicializar agora, vai contar 2, então olha que legal, tá dormindo, olha lá, inicializou, boot número 2, viu? Vai entrar no modo Deep Sleep de novo, contando até 0 e dormiu, pronto, dormiu. Agora eu vou despertar ele usando o touchpad, olha só, toco aqui no pino, já acordou, instantâneo. Qual foi o pino que eu usei? Ó, touchpad 0, pino 4, bacana. Espera ele dormir de novo, vou usar o outro pino touchpad. Dormiu? Acordei. Pino 15, olha o contador de boot, incrementando sempre, olha que legal. Então já vimos aí ele despertando pelo timer e pelo touchpad. Dormiu, bacana. Agora eu vou lá no Ext1. Pressionei, olha lá, o pino 32. Olha que ele identifica o modo, ó, que levou a acordar. Ext1, pino 32. Dormiu, beleza. Outro pino. Acordei. Pino 35. Então, bacana, hein? Estou monitorando o timer, estou utilizando os pinos capacitivos para despertar o SP, estou usando pinos mapeados para o evento externo, para despertar o meu SP, então, e estou armazenando dados na memória. Olha que recurso sensacional para você usar nos seus dispositivos. E lembrando aí que a gente tem, então, daquele consumo que nós vimos lá na primeira parte, de 150 mA, conseguimos reduzir a cerca de 20 mA, clock de 10 MHz, sem o rádio. Aqui a gente está chegando então aí na faixa de 2,4 mA, exemplo da SP32Cam, né, que não tem o conversor. Na faixa de 8 a 9 mA na placa DEV, na Node MCU, que eu tirei o LED também, certo? Aí a gente vai chegar então de 10 a 11 mA se deixar o LEDzinho, mas observa que já são otimizações enormes de consumo para o seu projeto de IoT. Então faça suas experiências com esse sketch, faça suas experiências com seus diversos modelos de ESP32, meça o consumo. Se você tem o SOC, ou seja, somente o chip ESP32, tenta fazer a medição, tenta ver se você consegue chegar a esse consumo de poucos microamperes e deixa o comentário lá no vídeo. Então, quero te agradecer por acompanhar esse nosso vídeo, quero te convidar novamente a assinar o canal, marcar o sininho e compartilhar nas suas redes sociais, deixando claro o seu like. Lembre do nosso grupo no Telegram, aqui, grupo e canal no Telegram, e não esqueça de aproveitar os 5% do cupom exclusivo Internet Coisas na loja da Robocore. Muito obrigado e até a próxima! Série ESP32 do canal Internet Coisas, projetos e muito conhecimento para o seu aprendizado. Muito obrigado e até a próxima!